Tô testando aqui esse novo formato. Eu entendi que se eu quisesse ter uma constância na gravação do vídeo, eu precisaria facilitar o máximo para que eu não desse desculpas, e esse novo formato aqui é justamente isso, eu tentando facilitar ao máximo a gravação. Eu não precisei montar muita coisa, não preciso, tô aqui onde geralmente eu trabalho, no meu escritório, e é isso. Eu entendi que o quanto mais eu facilitasse essa gravação, mais fácil e mais constante seria para produzir conteúdo, seja para o Instagram ou aqui para o YouTube, enfim. E assim, isso tudo fala um pouco sobre a forma que eu entendi que eu precisaria gravar conteúdo para esse local. Eu testei vários formatos com diversos equipamentos mais pensados para vlog, viagens, bastidores de produções. E eu percebi que o que eu gostaria de fazer aqui realmente é uma conversa mais informal, uma conversa mais descontraída em relação aos bastidores realmente de cada coisa que a gente vai vivenciando. Não muito em relação aos holofotes. Isso naturalmente a gente já posta nas redes sociais. E eu percebi que o que eu precisava fazer realmente era esse formato mais descontraído, um formato que eu pudesse compartilhar realmente as minhas vivências e para que, de certa forma, eu pudesse ajudar você que está aí do outro lado, você que está vivendo e vive também essa economia criativa de um modo geral e que gostaria de ter uma pessoa que pudesse conversar sobre esses assuntos, sobre como o mercado está se portando, o que você precisa fazer para se aperfeiçoar mais, essa busca ao mesmo tempo por ser um profissional melhor. Então, o que 2025 ensinou, todos os momentos de incertezas que passei ao longo desse ano, eu pude perceber que é necessário a todo tempo, a gente precisa estar atento a se reinventar, seja no formato do que a gente oferece para o nosso cliente, seja no nosso trabalho. E 2025 foi um ano onde eu precisei me reinventar diversas vezes, por conta de equipamentos que ficaram ruins, por conta de novas tecnologias que vinham surgindo e que eu precisava estar atento a esse movimento. E justamente por estar atento a todo esse movimento que o mercado vinha fazendo, eu consegui aproveitar algumas ondas que o mercado teve esse ano, oferecendo serviços que antes eu não poderia oferecer, seja porque eu não tinha o equipamento necessário, seria porque seriam produções muito difíceis. Então, campanhas que a gente filmou lá em abril, quando chegou em novembro, que era a data que a gente precisava entregar para o nosso cliente, a gente já tinha evoluído a nossa produção, a gente já tinha evoluído em relação ao que existe de ferramenta e a gente conseguiu potencializar o trabalho que foi feito lá no início do ano. E isso foi muito legal, perceber essa evolução ao longo do ano, perceber como a tecnologia evoluiu também, o que a gente pode entregar com ela, e essa cobrança que, se todo mundo está fazendo, nosso cliente precisa e quer também fazer um pouco em relação, mesmo sem saber o porquê. E isso já me traz um outro ponto aqui, que é sobre as tendências para o próximo ano. Uma coisa que eu venho estudando ao longo do último mês aí, bem profundo, assim, lendo vários artigos, lendo vários estudos sobre tendências, lendo como o mercado, as previsões de mercado mostram que 2026 tem para nos entregar. Mas nos mostra, ao mesmo tempo, questões bem interessantes, como essa própria questão da inteligência artificial. Se tudo é inteligência artificial, a gente começa a entrar numa crise de reputação e de imagem, porque você não sabe realmente o que é real, o que não é real, o que é deepfake, o vídeo do candidato que você vai votar que tá falando uma parada absurda, e aí você começa a se questionar, pô, esse vídeo é real, não é real, isso é inteligência artificial, e isso tudo mostra pra gente um medo, um receio, e ao mesmo tempo um esgotamento do consumo desse tipo de conteúdo. Hoje os dados já mostram que mais de 50% de tudo que é produzido na internet é feito por robôs, é feito por máquinas, e é feito pra quem? Quem são essas pessoas que estão consumindo esse conteúdo? Somos nós. E aí isso também mostra que a gente está se sentindo esgotado. Eu, particularmente, estou me sentindo um pouco esgotado de tudo isso. E o movimento que eu tenho feito é um movimento esperançoso de que, cara, muito maneiro o que a gente tem possibilidade de fazer, e eu tenho feito esse movimento de estudar essas novas ferramentas, mas também entendo
e essa é uma discussão que eu sempre tenho em relação a esse tipo de assunto com os meus amigos, o grande diferencial continua sendo as pessoas em todo esse processo. Seja as pessoas que tenham boas ideias, mas não sabem como fazer, aí a partir do uso da inteligência artificial ela vai se direcionando, seja fazendo coisas que muitas vezes você não tem aquele equipamento necessário para fazer, seja, sei lá, um drone, por exemplo, você quer fazer um take de drone, você consegue produzir algo mais parecido com isso, não tendo esse equipamento. Mas, no final das contas, esse olhar, essa direção, essa assinatura do artista é o que faz principal diferença, seja em qualquer entrega aí de uma grande publicidade, de um vídeo para o Instagram. O potencial criativo por trás de cada ideia continua sendo o diferencial em qualquer produção, seja ela pequena, média, grande. E esse sentimento de esgotamento que a gente está tendo também é uma questão que eu gostaria de abordar aqui. Eu fiz um post recentemente no meu Instagram falando um pouco sobre isso, e falando o quanto a gente naturaliza a exaustão, sinônimo de sucesso de trabalho. E a gente que trabalha com criatividade, trabalha com desgaste mental, a gente sabe o quanto a exaustão acaba fadigando a nossa entrega. O quanto a exaustão acaba atrapalhando a qualidade e o potencial criativo. E eu, assim, era uma pessoa que ia dormir tarde, saía muito à noite, e com o passar dos anos a gente vai envelhecendo e a gente vai priorizando cada vez mais estar na nossa casa, vai priorizando qualidade de vida, vai deixando de fazer certas coisas. E eu comecei a perceber o quanto de pontos benéficos essas ações que eu ia abrindo mão iam trazendo para minha vida. Então hoje eu me tornei uma pessoa que durmo extremamente cedo, no máximo 10 horas da noite. Não abro mão hoje de praticar exercícios, eu percebo o quanto isso melhora a minha produtividade, o quanto isso me traz de ganhos, me traz de benefício. Seja correr, seja ir pra academia, surfar, andar de skate, fazer luta, enfim. Seja qual for a sua área, eu recomendo que você busque uma atividade física que te dê prazer e que você faça por totalmente hobby. Não precisa ser o melhor naquilo, não fazer para ser um atleta, uma atleta, mas fazer porque isso te dá prazer. De certa maneira, se você não tem prazer em nenhuma atividade física, continue buscando. De repente pode ser que tenha algo que faça sentido para você e que desperte esse interesse, já que tem tantos pontos positivos. E essa seria uma próxima dica que eu daria, que entender que geralmente a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, o outro profissional, a outra pessoa que você segue sempre vai parecer estar melhor do que você, porque você só está vendo o holofote das pessoas. Você só está vendo aquilo ali que as pessoas querem mostrar também. Isso eu falo porque eu começo a refletir sobre também a forma que eu consumo conteúdo, a forma que a gente consome conteúdo nas redes sociais. Porque é muito fácil eu falar aqui pra câmera e dizer que não sou atingido por isso, quando na verdade eu continuo sendo atingido todos os dias por conteúdos de outras pessoas que eu julgo ser referências, que eu julgo ser pessoas muito mais profissionais do que eu e que eu gostaria de estar produzindo algo naquele nível. E na verdade vai ter alguém que vai estar me olhando e vai falar: caraca, o vídeo que esse cara aí tá fazendo é muito maneiro, o vídeo que essa pessoa tá produzindo é muito maneiro, gostaria de estar fazendo algo parecido, só que eu não consigo hoje, porque eu não tenho uma câmera, porque eu não tenho essa estrutura. Então a gente sempre vai ter um patamar acima, a gente sempre vai se cobrar para subir o nível do que a gente está fazendo, seja em qualquer coisa, mas a gente não pode deixar que essa referência, que essa exigência nos bloqueie de avançar para o que a gente precisa fazer. Seja produzir conteúdo, então produz conteúdo. Abri a janela, botei minha câmera no tripé, tô aqui falando para a câmera. Mas eu gostaria muito de ter várias cenas maneiras, como vários perfis que eu sigo produzem conteúdo nesse estilo. Eu gostaria, mas sozinho seria meio difícil eu conseguir fazer. Então o formato que eu consigo fazer é esse. Vou tentar fazer esse formato o máximo de tempo que eu conseguir. Quando ele se tornar mais fácil para mim, eu já começo a ir para um outro formato, produzir de um outro conteúdo, de uma outra maneira. Então é isso, entendeu? Tenta fazer aí sem se cobrar muito. Não deixe que as referências te travem, mas a constância é algo que acaba diferenciando quem consegue e quem não consegue. Então, ao invés de tentar fazer o mais difícil, faz o que você vai conseguir fazer por mais tempo, para que as pessoas te entendam como referência naquilo e consumam o seu conteúdo também, tá? Não deixe que as referências te travem a esse ponto de você não conseguir fazer.
E aí eu falei sobre algumas tendências sobre 2026. Se você quiser, se você achar isso interessante, eu posso fazer um vídeo só sobre essas tendências, um vídeo de consolidado de tudo que eu li, entendi e o que eu tô pretendendo fazer para 2026 a partir do que as pesquisas mostram pra gente. E se você quiser ver um vídeo só sobre esse consolidado de tendência para 2026, comenta aqui nesse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Foi legal ter voltado. Foi legal ter entendido que, na verdade, apesar de eu ter testado vários formatos, o primeiro formato do vídeo que eu fiz há 8 meses atrás é o que mais se aproximava do que eu gostaria de comunicar aqui nesse canal. Pode ser que tenha outros formatos ao longo de 2026, mas finalizando 2025 fazendo o mesmo vídeo, no mesmo estilo do que eu comecei esse ano, sem muita cobrança, sem muito planejamento, mas sendo verdadeiro, querendo trazer um conteúdo relevante aqui, do que eu julgo relevante, obviamente, no meu ponto de vista. Então é isso, me despeço de vocês, muito obrigado por ter me escutado e tchau.